Eu me chamo Eva Castro e irei apresentar o trabalho intitulado O Acervo do Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, Sobrevivência, Conservação e Restauro. Este é um recorte de uma pesquisa muito maior que vem sendo desenvolvida no âmbito do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB, UFPE, orientado pela professora doutora Luciana Ferreira da Costa. Nosso objetivo aqui é analisar o acervo do Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, quanto à sua trajetória histórica de sobrevivência, com ênfase nas ações de conservação e restauro que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. O museu está localizado no município de Goiânia, em Pernambuco, e adotamos como metodologia uma pesquisa bibliográfica, documental e descritiva. Partimos da ideia defendida por Didi Huberman de sobrevivência dos objetos ao longo do tempo como uma espécie de incêndio provocado pelo contato das imagens com o real. Partindo do pensamento de que a arte sacra é retirada de seu ambiente litúrgico, de sua função primária e colocada em um ambiente diferente que é o museu, e esse próprio processo de musealização se caracteriza como essa identificação dessas cinzas e desse incêndio. Trazemos também os conceitos de preservação, restauro e conservação preventiva, sendo a preservação ações e medidas e estratégias tanto de ordem administrativa, política e operacional, que têm o objetivo de contribuir para a integridade desses objetos ou desses materiais. O restauro seria um conjunto de operações com o objetivo de conservar e revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos, materiais e objetos, mas o restauro aqui seria, portanto, uma ação mais invasiva com o objetivo de resgatar a originalidade desses objetos, desses materiais. A conservação preventiva, portanto, seria o conjunto de ações que planejam e que pensam a prevenção, ou seja, ações que tentam evitar que atitudes mais severas, mais invasivas sejam necessárias para com esses objetos ou esses monumentos. A origem desse museu está no seio do primeiro Congresso Eucarístico de Goiânia, que aconteceu em 1944, dentro de uma exposição de arte sacra. E a partir do sucesso dessa exposição, em 1950, o museu foi institucionalizado e inaugurado com o título de Museu de Arte Sacra de Goiânia, que tinha como sede a Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. No relato de cena, conseguimos perceber a pluralidade de materiais e objetos que compunham esse primeiro momento desse acervo. Imagens de madeira, barro e marfim, de Jesus, de santos, várias invocações da Virgem Maria, objetos litúrgicos como santuários, custódias, resplendores, cálices e etc. No primeiro momento, essa manutenção financeira, o financiamento e toda a questão de subsídios para a manutenção desse museu era feita pelo governo do estado, mas a administração do museu era feita pelo município de Goiânia. 18 anos depois de sua inauguração, encontramos o relato que foi veiculado pelo jornal Diário de Pernambuco, do jornalista Ferreira, que estava incomodado e lamentando pelo estado de abandono em que o museu se encontrava. O jornalista relata que seria seu desejo a restauração e, sobretudo, a catalogação de suas peças, porque deveriam ter um maior cuidado e uma melhor atenção e carinho das autoridades a quem competia a guarda e a conservação desses objetos. Posteriormente, esse acervo vai ser realocado agora em uma outra igreja, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e tem como diretor Luiz Gomes Correia, que era pintor, ceramista e restaurador e que empenhou 15 anos de sua vida em salvaguardar esse acervo enquanto dirigia esse museu. Em 2010, o acervo vai ser realocado mais uma vez, dessa feita para a Secretaria de Obras da cidade. E na imagem 3 nós podemos perceber o estado de abandono que esse acervo sofreu. Ele foi alocado de maneira inadequada, o acondicionamento correto não aconteceu, muitas peças acabaram sendo degradadas e a proliferação de pragas, a umidade desse ambiente onde eles estavam, acabou fazendo com que vários objetos do acervo estivessem degradados. Só em 2013, com a chegada do Serviço Social do Comércio em Goiânia e através de um acordo de cessão com a Diocese de Nazaré da Mata e a Prefeitura,
houve a inauguração ou a reinauguração desse museu, agora com a nova nomenclatura, chamada de Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos. Esse acordo tinha uma condição de que o SESC conseguisse restaurar o acervo. Atualmente, cerca de 250 objetos já estão restaurados. Trazemos como ilustração essa imagem de Nossa Senhora do Amparo. Antes de ser restaurada, a fotografia data de 2011 e agora já restaurada dentro da atual exposição do museu. Ressaltamos a importância do restauro para além de resgatar a pintura e a qualidade da figura, mas também pelo fato de que o cetro da imagem já havia se perdido ao longo do tempo e por meio de observações e estudos foi possível reproduzir o cetro original. Para além disso, o restauro também precisa ter uma sensibilidade e uma delicadeza no próprio processo de identificação das camadas pictóricas que contém aquela imagem, como é o caso da imagem 6 e da imagem 7, que se tratam da mesma figura, da mesma imaginária, mas que estava cadastrada pelo IPHAN como sendo um rei mago Baltazar, mas no processo de restauro, as restauradoras identificaram que se tratava de uma figura feminina. Destacamos que dentro do SESC existe uma parceria com o SENAC que oferece um curso de assistente técnico em restauração e os alunos têm o próprio ambiente do museu e esse acervo riquíssimo para aprender e desenvolver as técnicas que aprenderam. Então, eles participam desse processo de restauro dos objetos desse acervo. Destacamos também algumas dificuldades, como, por exemplo, a pluralidade de objetos e de materiais que compõem o acervo deste museu, como é o caso do harmônio, que é um instrumento musical e que necessita de uma mão de obra especializada para sua restauração. Não é apenas o restauro da madeira, não é apenas o restauro do verniz e da pintura, mas também a questão das cordas, da forma como o instrumento funciona e o que demanda uma mão de obra especializada, o que é difícil de se encontrar no mercado. Por isso que o processo de restauro tem sido paulatino com relação a essas demandas mais específicas e mais peculiares desse acervo. O museu permaneceu fechado durante a pandemia, desde março de 2020, e teve a sua reabertura agora em março de 2022 com uma nova exposição. Destacamos que nessa exposição há um setor destinado a enaltecer o trabalho do restauro, que traz algumas legendas, algumas imagens comparativas do antes e do depois, também alguns objetos de trabalho utilizados pelos restauradores e algumas imagens que ainda não foram restauradas, que o visitante pode ter essa comparação enquanto faz o percurso da visitação. As nossas considerações parciais. O presente relato teve como objetivo apresentar o Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos quanto à sua trajetória histórica e de sobrevivência relacionada a esse acervo, com ênfase em sua conservação e restauração. A partir desse histórico, percebemos as constantes mudanças geográficas que esse museu e esse acervo sofreram e esse processo de resistência. Além disso, foi possível identificar as tentativas de preservação voltadas a esse museu e destacar as principais ações de Luiz Correia com relação à sua diretoria do museu. Consideramos que analisar os processos de sobrevivência desse acervo ao longo da história é justamente contribuir para a manutenção desse aparelho cultural e de que as ações de restauro são indispensáveis para a recuperação desse acervo, mas para além disso é necessário pensar e planejar soluções que conservem preventivamente o Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos para evitar que futuras intervenções mais severas sejam necessárias. Aqui estão as nossas referências e nós agradecemos pela oportunidade da apresentação do trabalho.